Ok. Vamos fazer essa primeira aqui. Vocês querem que eu pegue as regras de dedução natural? Por favor. Ok. Vocês preferem que eu pegue do site ou do slide do Alexandre? Porque, tipo, no slide é por árvore. No site é fit. Pronto. A qualidade ficou muito boa não, mas dá pra entender, eu acho. Deu certo? Ah, mas eu já tenho agora um motorista. Nem uma intercorrência do... Dois, né? Hum? Só 3 multas só. Mentira. Pronto, vamos lá. Eu quero provar essa fórmula aqui, P ou não P. Aí aquilo, eu não sei se tem como provar diretamente, eu acho que não. Então vamos provar indiretamente, que é basicamente, a gente vai dizer que essa fórmula inteira é um A. A gente vai hipotetizar o não A. Vai chegar em um bottom, um absurdo. Então a gente vai conseguir o A verdade, ok? Essa daqui, olha, deixa eu ver. É essa a regra. A gente hipotetiza não A, chega no bottom, então a gente tem um A, ok? Aqui tem escrito IP, porque é esse o nome que o site utiliza. É Indirect Proof, prova indireta. Só que o Alexandre utiliza RA, que é redução absurda. Aí tipo assim, você usa a nomenclatura que você preferir. Ele aceita as duas. Então beleza, vamos lá.
a gente vai hipotetizar primeiramente o inverso que a gente quer conseguir. Então vai ser a negação, olha, disso aqui tudo. Negação de P ou não P. O nosso objetivo vai ser chegar no bottom, ok? Então vamos lá. Se a gente hipotetizar o P, a gente consegue P ou não P. Se a gente consegue P ou não P, a gente consegue um bottom. Porque olha, aqui a gente tem negação de P ou não P, aqui a gente tem P ou não P. Então a gente consegue o bottom. E aí, desse bottom, tipo, sempre que a gente consegue um bottom, a partir de uma hipótese, a gente pode tirar o inverso da hipótese. Então, tipo, a gente conseguiu esse bottom a partir desse P, então a gente consegue tirar, olha, negação de P, ok? E a partir da negação de P, olha, a gente consegue tirar P ou não P. E se a gente tem P ou não P, a gente tem um bottom. Porque, olha, aqui eu tenho P ou não P. Aqui eu tenho negação de P ou não P. É como se eu tivesse tipo um azão e a negação do azão. Então eu tenho um bottom. Aqui eu tiro o bottom. E eu tirei o bottom, olha, a partir da hipótese de negação de P ou não P. Então eu consigo tirar o inverso do que eu hipotetizei. Então eu tiro P ou não P. Ok? E agora colocando as regras. Isso aqui é uma hipótese. Também hipótese. Isso aqui, olha, é a introdução da disjunção. Dá 2. Porque, tipo, se eu tenho um P, por exemplo, eu tenho um P ou qualquer coisa. Isso aqui é a introdução da disjunção. Dessa linha P. Tipo, dessa linha que tem um P. Então, tipo, se aqui é a linha 4, por exemplo, eu uso a linha 4. Então, tipo, aqui eu usei a linha 2, por exemplo. Isso aqui é a introdução do bottom. Porque, tipo, se eu tenho um A e eu tenho negação de A, eu posso introduzir o bottom. E aí eu uso a linha que tem as duas informações. A informação do A e a informação do não A. Nesse caso é 1 e 3. Aqui eu tenho a introdução da negação, que é tipo assim. Eu hipotetizo um Azão, eu chego no bottom, no absurdo, e então eu consigo tirar, tipo assim, eu estou basicamente dizendo que se o A é verdade, eu tenho um absurdo. E como não existem absurdos, o A não pode ser verdade. Então eu tiro o A falso. Isso aqui é a introdução da negação. É muito parecido com a redução ao absurdo. A redução ao absurdo é literalmente o inverso. Eu hipotetizo não A e eu chego no absurdo. Aí eu consigo o A. Tipo, é a mesma coisa, é só invertido. Então, tipo assim, pra vocês meio que decorarem essa diferença, eu faço o seguinte. Nessa daqui, eu meio que consegui uma negação. Então, tipo, eu introduzi a negação. Então, a introdução da negação. Aí a redução absurda é o inverso. Eu só pensei dessa maneira, ok? E aí, tipo assim, aqui eu vou da linha que eu hipotetizei. Então, tipo, vamos dizer que é a linha 1 até a linha que eu cheguei no absurdo. Então, tipo, sei lá, a linha 9. Aqui seria a linha 1 até a linha 9, ok? Então, tipo, nesse caso, seria da linha 2 até a linha 4, beleza? Aqui também introdução da disjunção, porque se eu tenho, tipo, o não P, por exemplo, eu tenho qualquer coisa ou não P. Então, tipo, é a introdução da disjunção da linha 5. Aqui é a introdução do bottom, da linha 1 e da linha 6. E aqui não é a introdução da disjunção. Aqui é a redução ao absurdo. Ou IP também. E é da linha, olha, que eu hipotetizei, que foi a linha 1, até a linha que eu cheguei no bottom, que é a linha 7. Ok? Nessa aqui, alguma dúvida? Qual parte? O início?
Então, pronto. Tipo assim. Eu quero chegar em toda essa fórmula, né? Tipo assim, como ela é uma disjunção, chegar diretamente nela seria basicamente chegar em P. Se eu chego em P, então eu posso tirar P ou qualquer coisa, P ou não P, por exemplo. Só que, tipo, se você fizer dessa maneira, tipo, tentando chegar em P, você vai ver que vai dar errado. Vai ter uma maneira, vai ter, tipo, uma parte, assim, da sua prova que você não vai conseguir tirar nada, sabe? Então, tipo, diretamente eu acho que não tem como provar. Então a gente faz indiretamente, que é basicamente, eu vou fingir que isso aqui tudo é um azão, ok? E eu vou tentar, tipo assim, se eu quero chegar no azão, eu vou considerar que esse azão é falso. Então eu vou imaginar que o não azão, ok? E aí, se eu conseguir chegar no bottom, eu consigo tirar o azão verdade. Porque basicamente, isso aqui é o que eu tô dizendo aqui, tipo, se o azão é falso, então eu tenho um absurdo. Então, como não existe um absurdo, o azão não pode ser falso. O azão é verdade. Foi exatamente o que eu fiz, olha. Eu hipotetizei a negação do que eu quero chegar, negação de P ou não P, e eu consegui chegar no bottom, olha. Cheguei no bottom. Então, basicamente, se esse P ou não P é falso, então eu tenho um absurdo. Ele não pode, então, o P ou não P não pode ser falso. Ele tem que ser verdadeiro. Eu tirei P ou não P, ok? Inclusive dá pra você chegar em qualquer coisa usando essa estratégia de você hipotetizar o inverso em absolutamente qualquer coisa. Só que assim, às vezes vai ser mais demorado que o necessário, né? Mas dá pra chegar. Aí beleza, vamos fazer essa daqui. Beleza. A gente tem, olha, um azão implica nesse Bzão daqui, ok? Então, tipo assim, basicamente a gente quer chegar, olha, em um A implica B. Como é que a gente chega num Azão implica num Bzão? A gente sempre vai fazer o seguinte, quase sempre, né? Vai hipotetizar o Azão e vai tentar chegar no Bzão. Isso aqui basicamente, olha, é dizendo que se o Azão é verdade, então o Bzão também é verdade. Ou seja, o A implica em B. É basicamente isso. Essa daqui, olha, é a introdução da implicação. E é tipo da linha do A até a linha do B. Vendo aqui as regras, inclusive. Deixa eu ver, cadê? Tá aqui, ó. Eu hipotetizei o A, cheguei no B. Então eu tiro, olha, A implica B. A introdução da implicação da linha I até a linha J, ok? Aí beleza. Então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou hipotetizar esse A e eu vou tentar chegar nesse B. Porque aí eu consigo tirar A implica B. Vou hipotetizar P e Q. E dentro dessa hipótese aqui, olha, dentro dessa segunda linha, eu vou tentar chegar nesse B, ok? Então, tipo assim, vamos lá. Eu tenho P e Q, né? Se eu tenho P e Q, eu já tiro P. Eu também já tiro Q. Isso daqui é a eliminação da conjunção da linha 1. Beleza. Aí beleza, eu quero chegar nesse B, né? Esse B é outra conjunção. Então, tipo, é como se fosse esse B assim. É como se fosse esse Azão, digamos,
implica nesse Bzão, por exemplo. Eu tô só abstraindo, ok? Então, tipo, de novo, como é que eu chego nesse A implica B? Eu vou até dar outro nome, né? Isso aqui é como se fosse um C e um D. Aí como é que eu chego em C implica D? Mesma coisa. Eu hipotetizo C e tento chegar em D. Então, para eu chegar nesse B, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que hipotetizar essa parte e chegar nessa outra parte aqui, ok? Hipotetiza P implica R. E dentro dessa hipótese eu vou tentar chegar nisso daqui. Nessa negação de que implica não R, ok? Aí, tipo assim, olha, eu já posso tirar alguma informação daqui. Porque, tipo, aqui eu tenho P implica R, né? E aqui eu tenho P. Eu tenho P. Então, tipo assim, se eu tenho P implica Q, por exemplo, e eu tenho P, isso aqui é o modus ponens, né? E também é uma regra da dedução natural. Isso aqui eu consigo tirar Q. Isso daqui, ó, é eliminação da implicação da linha I e da linha J. Deixa eu ver onde é que tá. Tá aqui, ó. Se eu tenho um Azão implica no Bzão e eu tenho um Azão, então eu tiro o Bzão, ok? Eliminação da implicação, linha M, vírgula, linha J. Linha N, quer dizer. Aí, beleza. Aqui eu tenho P implica R, aqui eu tenho P. Então eu já tiro o R. Já posso tirar esse R. Eu já vou tirar porque eu acho que vai me ajudar. Então... Mas eu poderia tirar depois também. Aí, beleza. Eu quero chegar, dentro dessa hipótese, eu quero chegar em negação de que implica não R. Então, tipo assim, normalmente, quando eu quero chegar numa negação, eu vou chegar indiretamente. Eu vou dizer, olha, que eu quero chegar em negação de A. Aí é aquilo. Eu hipotetizo A e chego no bottom. Aí eu consigo tirar o A falso. Ok? Então, se eu quero chegar em negação de que implica não R, eu vou hipotetizar simplesmente o que implica não R. Ok? Aí, se eu chegar no bottom, eu consigo tirar a negação dessa hipótese. Ok? Aí, tipo assim, se eu tenho aqui Q e eu tenho que Q implica não R. Então, eu posso também tirar o não R. Beleza? Esse R daqui na linha 5 eu tirei da eliminação da implicação da linha 2 e 4. Isso aqui é a hipótese. E aqui eu tirei também a eliminação da implicação da linha 3 e 6. Beleza. Aí, tipo assim, se eu tenho esse não R e aqui em cima eu tenho esse R, eu tenho um absurdo. Porque não pode o R ser falso e verdadeiro ao mesmo tempo. Então eu tenho a introdução do bottom na linha 5 e 7. E eu consegui esse bottom a partir dessa hipótese daqui, olha, de que implica não R. Então eu posso tirar a negação dessa hipótese. Então negação de que implica não R. Ok? Isso aqui foi introdução da negação. Da linha 6 até a linha 8. Beleza? Aí, ok. Eu cheguei nesse pedaço aqui a partir dessa hipótese. A partir da hipótese de P implica R. Então, é como se fosse, tipo... É como se eu hipotetizasse um Azão e eu chegasse num Bzão. Então, eu posso tirar disso que o A implica no Bzão. Então, basicamente, P implica R implica na negação de que implica não R. Isso aqui, ó, foi a introdução da implicação da linha 4 até a linha 9.
ok? E isso daqui, olha, eu consegui a partir dessa hipótese daqui. Então eu consigo tirar que essa hipótese implica em tudo isso. E pronto. É exatamente isso que eu queria chegar. Que é toda essa parte daqui. Então tá aprovado. Nessa daqui, alguma dúvida? Beleza, vamos fazer essa daqui agora. Essa daqui, olha, a gente tem premissas. Então, tipo assim. Quando a gente tem premissas, a gente não precisa nem hipotetizar. A gente já vai dizer que ela é tudo verdade, ok? Então, tipo, P o que já é uma verdade que a gente tem. Já é uma premissa. Aí, se eu não me engano, é bom você fazer isso aqui. E aí você já coloca a outra premissa aqui. Já coloca outra linha. Beleza. A gente tem essas duas premissas. E a gente quer chegar, olha, em P. E aí, tipo assim. Vamos chegar indiretamente em P, ok? Então, basicamente, se a gente quer chegar em P, vamos hipotetizar o inverso de P e vamos chegar em bottom. Se a gente fizer isso, a gente consegue chegar em P, né? Porque basicamente, se o P é falso, então a gente tem um absurdo. Logo, o P é verdadeiro. É basicamente essa a ideia, ok? Então, vamos hipotetizar o não P. E o nosso objetivo vai ser chegar no bottom, beleza? Aí é o seguinte. Nessa questão, a gente vai ter que utilizar uma regra que é muito difícil, que é a eliminação da disjunção. Eu vou mostrar como é que funciona ela. Basicamente, se a gente tem uma disjunção, um A ou B, por exemplo, se a gente hipotetizar o A e chegar em um resultado, um C, por exemplo, a gente hipotetizar o B. Então, tipo assim, eu hipotetizei o lado da esquerda dessa disjunção, ok? E eu cheguei em algum resultado. Então, tipo, depois eu hipotetizei o lado da direita da disjunção, ok? E eu cheguei no mesmo resultado. Então, eu posso dizer que esse resultado é verdade, ok? Aí, tipo assim, qual que é a lógica dessa regra? É basicamente, eu vou dizer pra você o seguinte. Eu tenho moto ou eu tenho carro, por exemplo. Eu tenho moto ou eu tenho carro. Algum dos dois é verdade. Se eu tiver moto, então eu vou pra faculdade. Se eu tiver carro, então eu vou pra faculdade. Se eu tiver algum dos dois, eu vou pra faculdade. E como eu tenho algum dos dois, então eu vou pra faculdade, ok? É como se eu tivesse, tipo, eu tô numa caverna, sei lá, e eu tenho dois caminhos aqui. Nos dois caminhos, eu chego no tesouro, por exemplo. E como eu vou pra algum dos caminhos, eu obviamente vou chegar no tesouro. Essa é a ideia dessa regra, ok? E essa é a regra que eu vou utilizar. Porque aqui na linha 1 eu tenho uma disjunção. Então eu vou utilizar exatamente isso. Eu vou hipotetizar, olha, o P. E depois eu vou hipotetizar o Q.
ok? O nosso objetivo, olha, é chegar no bottom, né? Porque se eu chegar no bottom aqui, digamos, eu vou ter chegado a partir da hipótese de não P. E como eu cheguei no bottom a partir da hipótese de não P, eu consigo tirar o P, ok? E tipo assim, a partir dessa hipótese de P, eu tenho um bottom. Porque, olha, tipo, linha 3 e linha 4. Eu tenho não P e eu tenho P. Então eu tenho um bottom. E aqui, olha, na linha 6 eu tenho um Q, na linha 2 eu tenho não Q. Então eu também tiro o bottom. Então, tipo assim, eu tenho um P o Q. Se eu tiver P, eu tenho um bottom. Se eu tiver Q, eu tenho um bottom. E como eu tenho algum dos dois, pelo menos um dos dois daqui, eu vou ter o bottom, ok? Essa é a ideia dessa regra. Então, tipo assim, ó, aqui eu tenho hipótese, outra hipótese. Aqui eu tenho a introdução do bottom, da linha 3 e 4. Aqui mesma coisa. Aqui é 2 e 6. Aqui, ó, na linha 9 eu tenho redução ao absurdo. Da linha 3, que foi onde eu hipotetizei não P, até a linha 8, que foi quando eu cheguei no bottom. Aí, tipo assim, essa linha 8 é a eliminação da disjunção. Aí vamos olhar como é que é essa regra. Tá aqui, olha. Eliminação da disjunção. Eu tenho uma disjunção, então eu já vou colocar a linha da disjunção. Eu hipotetizo o lado esquerdo e chego em algum resultado. Aí depois eu hipotetizo o lado direito e chego no mesmo resultado. Aí eu posso tirar esse resultado. E aí eu vou colocar a linha da disjunção, a linha que eu hipotetizei o lado esquerdo, até a linha que eu cheguei no resultado, ó, linha I até a linha J. E depois a linha que eu hipotetizei o lado direito até a linha que eu cheguei no resultado, que é a linha L, ok? Então vamos fazer isso. Foi, olha, a linha da disjunção, que é a linha 1, a linha que eu hipotetizei o lado esquerdo, que é a linha 4, até onde eu cheguei no resultado, que é a linha 5. Depois a hipótese do lado direito, que é a 6, até a 7, que é quando eu cheguei no resultado, ok? Nessa aqui, alguma dúvida? Obrigado, Thiago Monitor. De nada, mano. Deixa eu ver, faltam... Não sei se eu vou fazer todos aqui. Mas faltam 3, eu acho. Isso aqui é o que eu tava fazendo antes. Beleza, vamos fazer essa daqui. Ok. A gente já tem essa premissa, então já vamos dizer que é verdade. P o quê? Então acho que a gente vai usar a mesma regra. Eliminação da disjunção. A gente quer chegar, olha, nesse R implica nisso aqui tudo. Se a gente quer chegar numa implicação, tipo no A implica B, a gente vai hipotetizar o A e vai chegar no B. E aí a gente tira A implica B. Ok? Então, mesma coisa aqui. A gente vai hipotetizar o R. E se a gente conseguir chegar no resultado, que é esse P, o Q e R, então a gente chega no R implica isso aqui, ok? Nossa, isso é muito fácil. Porque, tipo assim, ó. Aqui eu tenho P, o Q, né? Então é como se eu tivesse um Azão. Aqui eu tenho um R, né? Então é como se eu tivesse um Bzão. Se eu tenho um Azão e eu tenho um Bzão, eu posso tirar
Azão e Bzão, né? Então, se eu tenho um P o quê? E eu tenho um R, eu já posso tirar, ó, P o quê e R. Que é exatamente o que eu queria chegar. Então, tipo... eu já posso tirar que o R implica em P o quê e R. Se cair essa prova é porque ele ama vocês, viu? Muito de boa essa. Isso aqui é premissa, hipótese, introdução da conjunção, linha 1 e 2, introdução da implicação, da linha 2 até a 3. Só isso. Aí beleza, deixa eu ver outra questão pra gente fazer. Essa daqui. Vou fazer nessa folha mesmo, tá em branco. Beleza, a gente quer chegar, olha, basicamente, num Azão implica Bzão. Aí mesma coisa, o início costuma ser quase sempre assim, porque normalmente as questões que ele passa são de implicação. Então tipo, é sempre tipo, você hipotetiza esse Azão e tenta chegar no Bzão. Vamos hipotetizar esse negação de P e não Q, ok? E dentro dessa hipótese eu quero chegar em P implica Q. Tipo, aqui eu quero chegar em P implica Q, ok? E como é que eu chego em P implica Q? Mesma coisa, eu hipotetizo P e eu tento chegar em Q. Aí eu consigo tirar P implica Q. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou hipotetizar o P e eu vou tentar chegar em Q, ok? Aí como é que eu chego em Q? Eu não vejo como é que eu chego diretamente em Q. Acho que não tem como. Então vamos chegar indiretamente. Que é tipo assim, se eu quero Q, eu vou hipotetizar não Q e eu vou chegar no bottom, ok? Então fazendo isso aqui, eu vou hipotetizar não Q e eu vou tentar chegar no bottom, ok? Aí tipo assim, olha, se eu tenho um P, é tipo assim, olha, é P e não Q. Como é que eu chego no bottom? Tipo, eu recomendo vocês olharem para as informações que você já tem, tipo, para suas premissas, para suas hipóteses. Aqui, olha, eu tenho negação de P e não Q. Se eu tiver P e não Q, eu consigo tirar um bottom, porque aqui eu tenho negação de Azão e aqui eu tenho Azão. Então, se eu tiver P e não Q, eu tiro o bottom. E aqui, olha, eu tenho P, aqui eu tenho não Q. Então, eu posso tirar P e não Q, ok? Aí, se eu tenho negação de P e não Q, e eu tenho P e não Q, eu tenho um bottom, ok? Esse bottom eu consegui a partir da hipótese de não Q. Então, eu tiro o inverso. Eu tiro Q, ok? Aí, esse Q eu consegui dar a partir de qual hipótese? A partir, olha, seguindo aqui, a partir da hipótese de P. Então, eu tiro que P implica Q. E esse P implica Q eu consegui a partir de qual hipótese? A partir, olha, da hipótese dessa daqui. A partir da hipótese de negação de P e não Q. Então, eu vou ter, olha, que essa hipótese vai implicar nisso aqui que eu cheguei, ok? Aí, colocando as regras, hipótese, isso aqui também é hipótese,
Isso aqui, ó, é introdução da conjunção, dá 2, dá 3. Porque, tipo, se eu tenho um Azão e eu tenho um Bzão, eu tenho um A e B. Foi isso que eu fiz. Aqui eu tenho introdução do bottom, dá 1 e dá 4. Aqui eu tenho redução ao absurdo, dá 3 até a 5. Introdução da implicação, dá 2 até a 6. E mesma coisa, dá 1 até a 7. Essa aqui tá de boa? Alguma dúvida? Mesma coisa aqui também, né? Eu tenho um Azão, implica num Bzão. Eu já fiz essa? Não, acho que não. Não fiz não. Então, mesma coisa, né? Eu vou hipotetizar esse Azão e eu vou tentar chegar nesse Bzão. Ok? Hipotetizo P e Q. Se eu tenho P e Q, eu já tenho P, eu já tenho Q. Então, eu já vou até tirar, inclusive. Aí, beleza. Eu quero chegar nesse Bzão daqui, ok? Isso aqui é, tipo, é a negação de um Azão. Como é que eu chego na negação de um Azão? Eu vou hipotetizar o Azão e vou chegar no bottom. Aí eu consigo a negação do Azão. Eu acho que sempre que você quer chegar numa negação, é dessa maneira, ok? Então, sempre que você quer chegar na negação de alguma coisa, você só vai hipotetizar a coisa positiva e você vai chegar no bottom, ok? Então, vamos hipotetizar P implica não Q e vamos tentar chegar no bottom, ok? E olha, tipo assim, eu tenho, olha, que P implica não Q. E na linha 2 eu tenho P. Então eu posso já tirar o não Q. Ok? Isso aqui é a eliminação da implicação da linha 2 e da linha 4. Aí, tipo assim, se eu tenho o Q e eu tenho não Q, eu tenho bottom. Isso aqui é a introdução do bottom. Linha 3 e linha 5. Beleza? E agora, se eu tenho que eu hipotetizei isso daqui e eu cheguei no bottom, eu vou conseguir a negação do que eu hipotetizei. Então eu vou conseguir negação de P implica em não Q. Ok? E eu vou ter, olha, que eu consegui isso a partir dessa hipótese, da hipótese da primeira linha. Então eu vou conseguir tirar que essa hipótese de P e Q implica nisso aqui tudo. Negação de P implica não Q. Ok.
Muito parecido, inclusive, essas duas. Teve até o mesmo tamanho de linhas. Pior que eu acho que eu fiz todas já. Vocês têm alguma questão que vocês querem que eu resolva? Acho que eu vou fazer só mais uma. Só uma saideira mesmo. Acho que vocês já estão com fome também. Eu vou fazer, olha, a questão mais difícil. Tipo assim, eu acho que ou é essa, ou aquela segunda de discreta, ou axomatização. Porque, tipo, pessoalmente eu não gosto muito de axomatização. Então, pra mim é bem difícil. Mas aquela segunda é muito fácil de você confundir, sabe? Pois é, ninguém gosta. O monitor do ano passado também deve amar. Foi aquele que fez aquela questão lá de 30 linhas que mandaram no grupo. Aquele cara é doido. Pronto, vamos lá. Essa questão foi uma questão que caiu na minha prova. E eu acho que foi a questão mais difícil. De dedução natural. Tipo, se você consegue resolver essa, você basicamente está garantido em dedução natural. Você não vai errar basicamente nenhuma, provavelmente. Mas essa é muito difícil até. São 4 questões. Uma questão é de fórmulas. Então você tem meio que uma frase e você transforma em fórmulas. A segunda é de meio que consequência lógica. É questão de provar coisas, tipo satisfazibilidade, tautologias e tal. Que é bem difícil, é muito fácil de você confundir. A terceira é a axomatização. E a quarta é tableau e dedução natural. Aí tipo assim, a primeira vale 2, a segunda vale 2, a terceira vale 2 e essa quarta vale 4. Aí tipo 2 para tableau e 2 para dedução natural. Mas assim, claro que ele pode mudar, né? Só que tipo nos últimos anos tem sido sempre assim. Ok? Aí beleza. Vamos fazer essa daqui. O início é sempre o mesmo. Quer dizer, quase sempre, né? Isso daqui é um azão, implica nesse bezão daqui, ok? Então você vai
hipotetizar, P implica Q, implica P. Ok? Aí beleza, eu quero chegar em P, né? Então vamos chegar indiretamente. Vamos hipotetizar não P e vamos tentar chegar no absurdo. Olha, se a gente, tipo assim, eu acho que essa parte mais difícil é você saber o que você vai hipotetizar nesse pedaço daqui. Se você hipotetizar P implica Q, você consegue uma informação nova, né? Porque, tipo assim, se você hipotetizar só o P, por exemplo, você tem um absurdo aqui com P e não P, então você ia ter um bottom. E aí do bottom, você ia tirar o inverso dessa hipótese. Então você ia tirar não P. Só que não P eu já tinha. Então eu só consegui algo que eu já tinha, sabe? Então, tipo, a hipótese de P não te ajuda em nada. Porque não te dá uma informação nova, entende? Só que essa hipótese, ela te dá uma informação nova. Porque P implica Q, implica em P. Então, tipo, eu vou conseguir tirar o P. Ok? E do P eu consigo o bottom. E agora, o bottom eu consigo tirar o inverso da minha hipótese. Então, eu consigo tirar negação de P implica Q. Ok? E agora, tipo assim, eu quero chegar no bottom. Aqui eu tenho negação de P implica Q. Se eu conseguir P implica Q, eu consigo o bottom que eu quero. Ok? Então, vamos tentar chegar em P implica Q. Aí, como é que a gente faz isso? A gente hipotetiza P e a gente tenta chegar em Q. Ok? E aí, tipo assim, ó, eu tenho não P aqui, né? E eu tenho um P. Então, eu tenho um bottom. E do bottom, eu tiro qualquer coisa. Essa é uma regra, inclusive. Se eu tenho, tipo, o bottom, eu tiro qualquer coisa do bottom. Isso aqui é a eliminação do bottom. Da linha M, que é a linha que tem um bottom. Pegando a regra aqui, olha. É só o nome que é diferente, tá aqui, ó. Se eu tenho um bottom, eu tiro qualquer coisa. Aqui é linha X o nome. É regra X o nome no site. O Alexandre usa a eliminação do bottom. Mas eu acho que também aceita esse X. E da linha que tem um bottom, ok? Então, tipo, usando essa regra, desse bottom, eu tiro qualquer coisa. Inclusive o Q. E se eu conseguir o Q a partir do P, eu tiro P implica Q. E esse P implica Q, eu tenho um absurdo com a negação de P implica Q. Então eu tiro o bottom. Ok? E esse bottom eu consegui, olha, a partir da hipótese de não P. Aqui, ó, só seguir. A partir dessa hipótese. Então eu tiro o inverso dela. Eu tiro P. Ok? E esse P eu consegui a partir dessa hipótese daqui, ó. Só seguindo aqui em frente, eu consegui a partir dessa hipótese. Então eu consigo tirar que essa hipótese daqui implica em P. Que é exatamente o que eu queria chegar. É exatamente a minha questão. Eu deixo colocar as linhas e as regras. É melhor você ir colocando no passo que você vai fazendo a questão. Só que eu me esqueço, aí eu coloco só depois. Aqui é hipótese. Hipótese também. 3 hipóteses seguidas. Aí beleza, aqui olha. Eliminação da implicação da linha 1 e da linha 3. Introdução do bottom. 2 e 4.
Aqui introdução da negação. Da linha 3 até a linha 5. Hipótese. Introdução do bottom. Linha 2 e 7. Aqui é a eliminação do bottom. Eu tiro qualquer coisa do bottom, né? Da linha 8. Introdução da implicação. 7 até 9. Introdução do bottom. Da 6 e da 10. Aqui é redução ao absurdo. Da linha 2 até a linha 11. E aqui é a introdução da implicação. Da linha 1 até a linha 12. Ok? Se vocês conseguirem fazer uma dessa, é basicamente um 2 na questão de dedução natural. Porque essa aqui foi a mais difícil que caiu na minha prova. Acho bem difícil ele colocar uma mais difícil que essa. No máximo do mesmo nível, assim. Aí beleza, acho que por hoje é só, né? Algum de vocês prefere fazer em árvore? Porque eu tô pensando em fazer uma live resolvendo só em árvore, hoje à noite. Aí o pessoal que gosta, né? É melhor.